Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, um assunto muito importante, um assunto que pode ter certeza, potencial assunto de ser cobrado em prova, que é a Comissão de Valores Mobiliários, né? CVM. Comissão de Valores Mobiliários, um assunto bastante gostoso, um assunto bastante interessante e importante para os nossos estudos. Eu digo para você o seguinte, essa aula, eu, professor Luiz, eu preparei com muito carinho, com muita satisfação, e eu digo para vocês, se você fazer seu dever de casa, ou seja, assistir essa videoaula do começo ao fim, fixar os conceitos aqui que nós iremos trabalhar, eu garanto para você que você estará super competitivo para a prova de concurso, você estará preparado aí para qualquer banca de concurso, para qualquer concurso aí de carreiras bancárias. Pode ter certeza disso. É uma aula que eu considero como aquela aula exaustiva, não exaustiva de cansaço, ou seja, exaustiva porque o professor se colocou no lugar do examinador e o que? Mapeou todas as possíveis maneiras que o examinador pode cobrar este assunto na sua prova. Isso você faz aqui só no LAC Concursos com o professor Luiz, né? Claro, com outros professores também, mas em conhecimentos bancários é a minha grande especialidade. Então, bem, CVM, olha aqui a logomarca da CVM, né? Seguindo a nossa orientação dos nossos estudos, primeiro a gente vai aonde? Lá no site do Banco Central. No site do Banco Central, nós temos aí, vamos dizer assim, um organograma do Sistema Financeiro Nacional. A CVM, claro, faz parte do Sistema Financeiro Nacional. A CVM faz parte, aí vai estar regulamentando, fiscalizando, supervisionando o quê? Um tipo específico de intermediação financeira, que é o grande objeto aí do Sistema Financeiro Nacional. Então, a CVM, primeira informação, muito importante, faz parte do Sistema Financeiro Nacional e pertence ao seleto bloco de entidades supervisoras. Tá? Nós temos 4 entidades supervisoras. Nós temos aqui o Banco Central do Brasil, já foi objeto de nossa aula, né? Agora, a Comissão de Valores Mobiliários. Chegará a hora da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, e da hora da Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Então, nós temos 4 órgãos supervisores do sistema, né? Vem comigo. Acima, o órgão normatizador acima da CVM é o Conselho Monetário Nacional. Colega, nós temos quem? O Banco Central do Brasil. Professor, mas quais são os produtos de cada um? Vem comigo aqui. Banco do Brasil, vai supervisionar as entidades, os assuntos relacionados à moeda. O que mais, professor? Ao crédito e ao câmbio, né? Já a CVM vai ter toda uma atuação específica no mercado de capitais, ou seja, nos valores, tá? Mobiliários, né? Mobiliários, não tem um izinho aqui, viu, gente? É o quê? Mobiliários, né? Mobiliários. Professor, então o que são valores mobiliários? São títulos, né? Ações, debêntures, bônus, subscrição, são títulos mobiliários. Professor, é um tipo de intermediação? Sim, é um tipo de intermediação não bancária. Ou seja, há uma regulamentação e há uma atuação específica dentro do nosso famoso Sistema Financeiro Nacional. Professor, eu só consigo fixar o assunto se eu entender o assunto. E para entender o assunto, eu tenho que materializar o assunto. Eu tenho que ter exemplos práticos, né? Então, vem comigo, vamos lá. Vamos colocar assim. O exemplo está aqui, lá concurso no peito, aqui no meu coração, aqui, né? Aqui, sou o responsável pelo lá concurso, então estou aqui, professor Luiz, né? Exemplo hipotético, claro que o professor vai torcer para que isso aconteça, ocorra um dia. Vamos supor o seguinte, o professor Luiz, né, eu quero crescer, tá? Eu quero ser um centro educacional de ensino em AD, tá? de vanguarda no Brasil. E claro, para crescer, para tornar esse sonho realidade, para tornar esse objetivo uma realidade, eu tenho que ter dinheiro, tenho que ter capital. E aí, professor, eu não tenho esse dinheiro. Tá? Vamos supor que para realizar esse sonho, vou colocar números, eu preciso de 100 milhões de reais. Professor, 100 milhões de reais é muito dinheiro, sim.
Então, eu preciso de 100 milhões de reais para investir na minha empresa, para que eu consiga aí dar condições estruturantes aí para realizar esse sonho. E aí você tem 3 opções. Tá? Primeiro, você tira os 100 milhões de reais do bolso. Claro, eu não tenho esse dinheiro. Tá? Não tenho esse dinheiro. Então, você tem que buscar esse recurso de terceiros. Quando você vai buscar o recurso de terceiros, você tem a primeira coisa que tem na sua cabeça, você vai buscar na onde? Isso, no famoso banco. Né? Nos famosos bancos, né? E aí, professor? Não. Gente, o custo do dinheiro no banco, a taxa de juros que o banco cobra é muito elevado. Então, ou seja, torna-se inviável a busca desse recurso via os bancos, né? Tem que ter garantias, tem que ter muitos requisitos, o custo do dinheiro é muito elevado. E aí, professor, eu tenho uma outra alternativa. Tá? Então, eu vou transformar a empresa, né, o LAC Concursos, né, em uma empresa SA. Eu vou abrir o meu capital, por exemplo, na Bolsa de Valores. Tá? Eu vou pegar todo o meu capital, eu vou dividir em ações e vou colocar à venda. Ou seja, eu vou transformar meu capital em valores mobiliários. Ou seja, eu vou abrir meu capital, eu vou dizer o seguinte, lá Concurso é uma empresa séria, uma empresa de credibilidade, uma empresa que está crescendo, uma empresa aí que tem aí uma competência espetacular no negócio. Então, o outro colega, outras pessoas que vão ver, opa, eu tenho interesse em ser sócio dessa empresa, então eu vou comprar as ações. E aí você pega o capital social da empresa, você faz uma ampliação, você faz um IPO, você abre o capital na Bolsa de Valores, tá certo? As pessoas compram ações e eu coloco dentro da empresa os 100 milhões de reais necessários para esse plano audacioso de expansão do LAC Concurso. Então, isso vem a ser o quê? Um valor mobiliário. E a Comissão de Valores Mobiliários vai atuar neste segmento e nesse ramo específico, tá certo? Entenderam, gente? É totalmente diferente. Faz intermediação financeira? Faz. Mas faz um tipo de intermediação financeira não bancária, não monetária, referente aqui ao Banco Central, né? É uma outra alternativa, uma forma de você capitalizar as poupanças aí, os poupadores, as pessoas que estão com dinheiro aí parado, e investir aonde? Nas empresas, nas organizações, não é isso? Com esse dinheiro dessas ações aí, é claro que as empresas vão investir, vão gerar renda, vão desenvolver o país e assim por diante. E isso é muito importante. Bacana? Entenderam? Então, essa aqui é a ideia, o juízo de valor que você tem que entender, que você tem que compreender para nossas aulas aqui adiante, né? Bacana? Fechou. E aí, professor? Bom, é importante? É. E aí, professor? Claro que a Comissão de Valores Mobiliários, nós temos o quê? Uma lei, né? Então, nós temos aqui a lei número 6.000, tá? 6.385, de 7 de dezembro de 76. Esta lei dispõe, olha só, sobre o mercado de valores mobiliários, valores mobiliários, e cria a Comissão de Valores Mobiliários para ser o órgão supervisor do mercado de valores mobiliários. Ou seja, essa lei aqui, eu vou dizer para vocês que essa lei aqui nada mais é que é a Bíblia da CVM. Ah, professor, você fica falando dessas leis assim, gente. Aqui eu tenho obrigação de passar para vocês na fonte, onde o examinador elabora as questões de prova. Então, é dessa lei aqui que ela retira praticamente todas as questões de prova da CVM. Você pode ter certeza disso, tá? Então, vamos estudar na lei. Vamos lá, vem comigo, né? Vem comigo, vamos estudar esse cara aqui. Então, a lei é a 6.385 de 76, né? Então, vamos lá, 6.385 de 76 é a lei que criou a CVM. Vem comigo aqui. Então, é o seguinte, capítulo 1 das disposições gerais. Vem comigo aqui. Então, é a lei que faz duas coisas. Vem disciplinar o mercado de valores mobiliários e vai criar o quê? E vai criar a CVM. Então, o artigo 1º, ela traz aqui. Serão disciplinados e fiscalizados, de acordo com esta lei, as seguintes atividades. Tá? Ou seja, o que ela vai regulamentar essa lei? Aqui está essa lei aqui. Né? Vem primeiro aqui. A emissão, a distribuição de valores mobiliários. Parou aqui.
professor, eu não sei, professor, o que significa valores mobiliários. E aí, professor? Aí eu vou ter que dar uma parada aqui, depois eu volto, tá? Então é o seguinte, por que tem que dar uma parada? Porque no artigo 2º da lei, a lei traz o que vem a ser valores mobiliários. Ou seja, todos os tipos de valores mobiliários hoje existentes no mercado estão aqui previstos claramente no artigo 2º. Então, o que eu vou combinar com vocês? A gente vai ler o artigo 2º, tá? Vou explicar para vocês o artigo 2º, depois vamos retornar o artigo 1º. Bacana? Combinado? Vem comigo. Então, vamos lá. O que são valores mobiliários, né? Dica que eu dou para vocês, tá? Quando qualquer comando de questão, qualquer alternativa que tiver uma das hipóteses desses valores mobiliários, todos esses valores mobiliários ocorre a famosa intermediação financeira, vocês têm que entender, subentender que nós estamos falando do quê? Da CVM, mercado de capitais. Mercado de capitais, valores mobiliários. O examinador quer saber isso de você. Então, primeiro tipo de valores mobiliários. Vamos lá. O mais comum de todos e os mais conhecidos, né? Ações, né? Ações, debêntures, né? Ações, o exemplo que eu dei para vocês. Vamos lá, debêntures, professor, explica para a gente, sim. Então, eu tenho uma empresa, está constituído lá concursos, né? Eu não quero abrir meu capital. Eu não quero também ir ao setor bancário para viabilizar recursos para os meus investimentos, né? Então, o que o LAC Concurso faz? Eu vou emitir debêntures, né? Onde eu vou emitir debêntures, por exemplo, aí, títulos aí de 5 anos, né? Ou seja, você compra um título meu de 5 anos, uma debênture minha, daqui 5 anos você resgata esse título, né? Então você compra, você dá dinheiro para o LAC e o LAC te dá o papel. O que você ganha nesse papel? Esse papel aqui você ganha o seguinte, daqui 5 anos você vai receber o capital que você investiu no LAC Concursos e mais uma remuneração por essa ação, é a debêntures, né? Então, ou seja, é um valor mobiliário muito utilizado. Então, você tem ações, debêntures, bônus de subscrição, né? Professor, vamos lá, professor, bônus de subscrição. Então, você vai fazer lá o IPO do LAC Concursos, né? Vamos supor, tá, que, eu consegui captar aqui, era 100 milhões, né? A abertura de capital do LAC, né? Só para dar um exemplo, né? Só que a empresa é a empresa. Arrecadou 210 milhões, né? Ou seja, esses 110 milhões aqui é esse cara que é chamado de bônus de subscrição, né? Puxa vida, professor, hein? Que bacana, né? Estou me interessando em relação a isso. Vamos lá, vamos estudar quais são os valores aí mobiliários. Então, você já sabe na aula de hoje que falou em ação vai ser o quê? Um valor mobiliário. Falou em debêntures, outro valor mobiliário. Bônus de subscrição, idem, né? Tem mais? Ixi, a lista é longa, né? 2. Os cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos relativos aos valores mobiliários do inciso 2, né? Acho que era o inciso 1. Vamos para frente aqui. 3. Os certificados de depósito de valores mobiliários, tudo relacionado a valores mobiliários, né? E todos esses direitos aqui, decorrem de ações e debêntures, tá? As cédulas de debêntures, né, que é outro tipo de valor mobiliário, as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários, clubes de investimento em quaisquer ativos, né? São todos instrumentos de negociações de valores mobiliários, né? As notas comerciais, os comerciais papers também, né? Então, comerciais papers também é um tipo de valor mobiliário e tem aula específica em relação a isso, né? 7. Os contratos futuros de opções e outros derivativos cujos ativos subjacentes sejam valores mobiliários, né? Contratos futuros, né? Então, você faz hoje um contrato já travando o... meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da LAC Concurso, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da LAC Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo
para este certame. Pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concurso de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática, que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui! Tchau! Preço no futuro. Isso é muito utilizado no mercado derivativos, né? Mercado de opções, né? No final do contrato, você tem a opção de compra ou venda daquele valor mobiliário. Professor, onde que nós iremos estudar detalhadamente cada um item desse? Nós iremos estudar mercado futuros, mercado de opções, né? Derivativos e assim por diante, em aulas específicas. Nessa aula da CVM, você deve saber o seguinte, que isso são valores mobiliários, né? Que vai estar a área de atuação da CVM. Outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes, e, finalmente, quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros, né? Ou seja, vamos lá. Então, segundo a Lei 6.385, nós temos 9 tipos de valores mobiliários, né? 9 tipos de valores mobiliários, né? Feito isso, vou combinar com vocês. Agora eu volto no artigo 1º, porque você já sabe que são valores mobiliários. Ou seja, esta lei que vem regular o mercado de capitais e vem criar a CVM, vai atuar sobre o quê? Sobre o artigo 2º, que são os valores mobiliários. Você tem que entender isso, gente. Aqui, o professor não tem como fazer milagre. Você vai ter que pegar, depois da aula, fazer uma leitura concentrada do artigo 1º, do artigo 2º, do artigo 3º, tá? Muito importante para os seus estudos, porque se cair na prova vai ser Ctrl+C, Ctrl+V, exatamente do que está escrito nesse dispositivo. Vem comigo! Serão disciplinadas e fiscalizadas. Quem que vai disciplinar e fiscalizar? A CVM. De acordo com esta lei, as seguintes atividades, ou seja, quais são as atividades que serão disciplinadas e fiscalizadas, claro, pela CVM. 1. A emissão, a distribuição de valores mobiliários do mercado. Agora você já sabe o que são valores mobiliários. São 9 hipóteses previstas no artigo 2º desta lei. 2. A negociação, a intermediação do mercado de valores mobiliários. A negociação, a intermediação do mercado de derivativos. A organização, o funcionamento e as operações da Bolsa de Valores. Ou seja, essa negociação e essa intermediação desses valores mobiliários ocorre dentro de um ambiente. Onde que é esse ambiente? Na Bolsa de Valores. É claro que deve ser tudo exaustivamente regulamentado, organizado, tá certo? Esse tipo de mercado. 5. A organização, o funcionamento e as operações da Bolsa de Mercadorias e Futuros, a administração de carteiras, a de custódia de valores mobiliários,
auditoria das companhias abertas e os serviços de consultor e analista de valores imobiliários. Ou seja, essa lei ela vai atuar basicamente, né, exclusivamente na onde? No mercado de capitais. São todas ações aqui relacionadas ao mercado de capitais, né? O artigo 2º dos valores imobiliários, nós já tivemos oportunidade de estudar, e agora nós vamos para o capítulo 3º, né? Olha só, aliás, artigo 3º, compete ao Conselho Monetário Nacional. Professor, aqui não é uma aula, professor, do Conselho, é uma aula do quê? É uma aula da Comissão de Valores Imobiliários. Ok. Só que o seguinte, vocês já sabem que a CVM nada mais é que um órgão fiscalizador, é um órgão que é supervisor do sistema financeiro nacional. Quem que é o órgão, tá, que vai regulamentar as ações aí que serão executadas pela CVM? É o Conselho Monetário Nacional. Como teve uma lei específica, essa lei ela é específica, a Lei 6.385, sabiamente o legislador já fez questão, falou o seguinte, olha, Conselho Monetário Nacional, então você tem as seguintes responsabilidades. Tá? E seguindo a mesma linha pedagógica das aulas anteriores, o que acontece? As competências previstas aqui do Conselho são competências de definição de políticas, de regulamentação, de ditar limites, essas coisas, né? Já as competências da CVM é de operação, tá? É de regulação, é ali do dia a dia, de supervisão, de fiscalização. Ou seja, as duas competências, gente, são muito próximas. Então, há possibilidade, e isso ocorre muito, que o aluno vai confundir. Não, essa é uma competência do Conselho, mas o cara vai lá e marca que é uma competência da onde? Da CVM. Então tem que saber quais são as competências do Conselho e tem que saber quais são as competências da CVM, né? Vem comigo. Primeira competência da CVM, né? Definir a política a ser observada na organização, no funcionamento do mercado de valores imobiliários. Ou seja, definir a política, olha só, né? Definir política, diretrizes e ação do Conselho, claro, né? 2, regular a utilização do crédito nesse mercado. Né? Regular desse mercado. Fixar a orientação geral, ó, fixar a orientação geral a ser observada pela Comissão de Valores Imobiliários no exercício de suas atribuições. 3. Definir as atividades da Comissão de Valores Imobiliários que devem ser exercidas em coordenação com o Banco Central, né? Nós temos aí várias ações em conjunto, Banco Central e CVM, né? Você lá sabe que o Banco Central é colega da CVM, Banco Central faz parte do quê? Faz parte daquele órgão supervisor também. 5. Aprovar o quadro e o regulamento de pessoal na Comissão de Valores Imobiliários, bem como fixar a retribuição do presidente, diretores, ocupantes e funções de confiança e demais servidores. Professor, fixar a retribuição. Maneira chique de falar que é fixar os subsídios, né? Ou seja, a remuneração, o salário, o din-din, né? Então, quem vai regulamentar e fixar é o diretor, quem que é? É o Conselho Monetário Nacional, né? Porque é o órgão normatizador máximo desse sistema, né? 6, estabelecer para fins da política monetária e cambial condições específicas para a negociação de contratos derivativos, independentemente da natureza do investidor, podendo, inclusive, determinar depósitos sobre valores e contratos e fixar limites, prazos e outras condições sobre as negociações dos contratos derivativos, né? Então, essas são o quê? Essas são as 6 competências que o legislador atribuiu para o Conselho Monetário Nacional. Não foi para, como é que eu falo? Não foi para a CVM, tá? O Conselho Monetário Nacional e a Comissão de Valores Imobiliários exercerão as atribuições previstas nessa lei para fim de, ou seja, o que está dizendo o legislador aqui? Ó, tanto o Conselho quanto a CVM têm objetivos comuns.
na atuação. Claro, cada um na sua regra, né? Uma regra muito básica da administração. Quem planeja, não executa. Quem executa, não planeja. CVM dita as regras. Quem dita as regras não executa, né? Outros executam, né? Tá certo? Isso aí é um princípio da administração moderna. Então, o que acontece? Dentro de cada área, mas ambos têm o mesmo objetivo comum. Claro que o objetivo comum será o quê? Será um bom funcionamento saudável, sem fraude, honesto, transparente, rentável, a dar proteção para o investidor. Lembra lá que vai abrir capital, quer captar 100 milhões, aí você que está me assistindo, você pega as suas economias, as suas poupanças, a sua poupança, vai lá, compra as ações, né? Então a CVM está te dando o quê? Garantias, ele está certificando que essa operação é honesta, não é uma fraude somente para enganar as pessoas, né? Então esse é um dos objetivos comuns dos dois. Isso cai na prova, não cai, despenca. Então, primeira coisa que quer os dois, estimular a formação de poupanças e a sua aplicação em valores mobiliários, ou seja, estimular a formação de poupanças, né? Então, você tem uma poupança, você tem seu dinheirinho guardado lá e você quer pegar aquele dinheirinho, você quer fazer ele circular. Então, você aplica em valores mobiliários, ações, debêntures, tá certo? Fundos de investimento, clubes de investimento. Para quê? Para fazer o dinheiro girar e impulsionar a economia, né? Isso aqui, esse índice da Bolsa de Valores, você pode ter certeza que todos os dias, né, nós temos indicadores em jornais, nós temos aí quando os índices da Bolsa de Valores, os índices econômicos têm uns valores consideráveis aí, eles são noticiados nos programas de jornal aí, todos os programas de jornais aí, de televisão aí, do Brasil todo. Por quê? Porque é importante, né? Então ele quer o quê? Estimular a formação de poupanças e a sua aplicação em valores mobiliários, né? Promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações e estimular as aplicações permanentes em ações de capital social de companhias abertas sob controle de capitais privados nacionais, né? Olha só, promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações. Então ele quer o quê? O mercado de ações, né? Ações ordinárias, ações preferenciais. Essas ações pertencem ao capital social das empresas, como a minha empresa, como falei, o exemplo que estou dando lá aqui. Eu vou abrir o meu capital, antes o capital é 100% dos donos da empresa, eu vou abrir isso uma oferta pública. Tá, então, quero o quê? Quero promover a expansão, o funcionamento desse mercado, aplicações permanentes em ações do capital social, de companhias abertas sob o controle de capitais privados nacionais, né? Muito importante. Assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados da bolsa e de balcão. São os ambientes onde são negociados esses papéis, esses valores mobiliários. Nós tem que ter o quê? Tem que ter sempre um bom funcionamento, tem que ser eficiente, rápido, seguro, né? Confiável. Proteger os titulares dos valores mobiliários e os investidores do mercado contra. Então, aquele cara que acreditou no LAC, ele é um investidor, tá? Ele é um titular de um valor, ele comprou aquele lá. Então, o que ele tem? Contra o quê? Emissões irregulares. Ou seja, existe toda uma regulamentação extensa, cansativa para fazer o famoso IPO, né? A abertura de capitais, né? Atos ilegais de administradores e acionistas controladores das companhias abertas ou de administradores de carteira de valores imobiliários. Atos ilegais de administradores. O que acontece, né? Isso nos Estados Unidos é muito mais sério que no Brasil. Estou com meu dinheirinho, estou com minha poupança. Eu decidi, eu confio nos valores imobiliários, eu confio na CVM, eu confio no mercado de capitais no Brasil, por exemplo. E eu tomei a decisão, vou aplicar, só não sei qual empresa aplicar. Decidi, vou aplicar, só não sei qual empresa, qual título que eu vou comprar, qual valor mobiliário. Aí eu vou pesquisar nas empresas. Aí eu pego a empresa A, pego a empresa B, pego a empresa C, falo, puta, essa empresa C, analiso o balanço do cara, pesquiso na internet, vejo os números, pesquiso a empresa. Putz, é a baita da empresa. Só que é o seguinte, cara. Só que o administrador ali é tudo o quê, cara? Tudo errado, né? Tudo uma falácia, uma mentira. O cara, o administrador dessa empresa, de uma má intenção, fez vários atos ilegais aí. Para quê?
para tentar enganar as pessoas. Então, isso aqui está errado. Então, tanto o Conselho quanto a CVM tem que combater esse tipo de ação, né? O uso de informações relevantes não divulgadas no mercado de valores imobiliários, ou seja, para você abrir seu capital, né, você tem que ser auditado, tem que ter auditoria externa, né? Auditoria externa, tem que ser a publicação aí regularmente dos seus balanços, das informações aí. Você tem que informar a sociedade, a saúde financeira da sua empresa para fazer com que as pessoas invistam na empresa, né? Evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores imobiliários negociados no mercado, né? Assegurar o acesso do público a informações sobre valores imobiliários negociados e as companhias que tenham emitido. Assegurar a observância de práticas comerciais equitativas do mercado de valores imobiliários. 8. Assegurar a observância no mercado das condições de utilização do crédito fixadas pelo Conselho Monetário Nacional. Ou seja, essas aqui são atribuições, objetivos comuns, tanto do Conselho quanto da comissão. Ou seja, ele quer o quê? Ele quer um ambiente de negociação dos valores imobiliários saudável, transparente, limpo, sem falcatruas, sem fraude, sem nada, sem atos ilegais. Quer dar o quê? Confiabilidade. Gente, eu digo outra coisa para você. Não existe país desenvolvido, não existe país que cresce sem isso aqui, tá? Então é o seguinte, isso aqui é o investimento do capital privado, tá? Então, se você tem aí uma excelente regulamentação e, além disso, uma excelente disciplina e fiscalização dos valores imobiliários, você ganha confiança dos investidores. Então, os investidores, tem vários tipos de investidor. Por exemplo, as pessoas normais, pessoas físicas que têm a sua poupança. Tá? Nos Estados Unidos, eles costumam muito incentivar que essas pessoas façam aplicação dessa poupança nos valores imobiliários. Professor, por que o cara, professor, vai fazer uma aplicação, tá? Tem a sua poupança, vai fazer a intermediação via valores imobiliários? Cara, você tem que entender, o rendimento é maior do que o que é concedido no setor bancário. É maior. Então, ele quer o quê? Maiores ganhos, mas ele tem que ter o quê? Segurança, regulamentação, honestidade. Se você tem um setor altamente com credibilidade, de credibilidade, você consegue atrair o quê? Capital estrangeiro. Então, um recurso necessário para o desenvolvimento do país. Tá? Um recurso importante para o investimento aí das nossas organizações. Bacana? Vamos lá. O capítulo 2º, nós vamos falar especificamente sobre a Comissão de Valores Imobiliários, né? Vamos lá. Artigo 5º, vem comigo. É instituída a Comissão de Valores Imobiliários, entidade autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e patrimônios próprios, dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira e orçamentária. E aí, professor? Isso aqui foi uma alteração dada em 2002. Tá? A CVM, tá? Ela é considerada uma agência. Tá? Uma agência de regime especial. Tá? Professor, o que é isso? Ela tem independência nas suas ações. Ou seja, o poder público, sabiamente, em 2012, que houve a reforma do aparelho do Estado, na criação das agências, revestiu a CVM de independência. Para quê? Qual que é a ideia disso? Quer afastar as decisões políticas dentro da CVM. Gente, a CVM tem que ter racionalidade técnica, de mercado, tá? Das reais necessidades de transparência, de ações, de tomada de decisões do mercado. Por quê? Porque toda vez que você coloca um político para tomar conta disso aqui, você arrebenta com ela.
Então trouxe o quê? Algumas características. Isso aqui é o sonho de consumo para muitos economistas aí, estudiosos, para ser aplicadas no Banco Central do Brasil. Então vamos lá, vem comigo aqui. A CVM é uma entidade autárquica, então é uma autarquia, uma entidade de direito público. Regime especial. O que caracteriza esse regime especial? E esse regime especial, né, vai caracterizar a forma de gestão, ou seja, o regime especial foca mais em independência. Como que eu vou identificar que ela tem mais independência? Vamos lá. Primeiro, personalidade jurídica e patrimônios próprios, tá? É dela. Dotada de autoridade administrativa independente. Ausência de subordinação hierárquica. Olha que coisa interessante, né? Ausência de subordinação hierárquica, ou seja, ela não tem a figura do chefe, ela é independente, ela tem um produto. Outra coisa importante, mandato fixo, né? Isso aqui que querem para o Banco Central, eu também sou a favor disso, né? Que os presidentes e diretores do Banco Central têm um mandato fixo, né? Ou seja, não podem ser demitidos ad nutum, né? A qualquer momento não podem ser demitidos. Eles têm um mandato, eles cumprem esse mandato, têm estabilidade. Isso é para dar o quê? Segurança para que ele para proteger esse agente público de interferências políticas, né? Porque que acontece? Se o cara não tem mandato fixo, cara, se você não fizer isso, eu vou tirar você daí. Aí fala, não, eu não vou fazer isso porque eu tenho mandato, você não pode me tirar daqui, né? Está aqui. As hipóteses de demissão, a gente vai falar isso aqui. Esse cara tem, ó, estabilidade de seus dirigentes, ou seja, tem mandato fixo e esse cara só pode ser demitido em algumas situações. Claro, e vai cuidar do seu próprio caixa, autonomia financeira e orçamentária. Ou seja, é de fato e de direito, segundo a teoria das agências, né, a CVM é uma autarquia de regime especial, é uma agência aí, né, é uma agência fantástica aí, que atua na Comissão de Valores Imobiliários. Com certeza, a partir dessa regulamentação, o que aconteceu? Gente, eu sou investidor. Rapaz, a CVM é o órgão que vai lá, a CVM é muito importante, ela vai atuar no quê? Ela vai atuar na supervisão dos valores imobiliários, ali, tete a tete. Aí eu sou um investidor internacional, estou lá em Paris, né? De boa. Falo, pô, cara, eu vou pôr meu dinheiro no Brasil. Essa entidade aí, ela não tem autonomia. A qualquer momento, o dirigente, o presidente, pode trocar os caras, né? Pode trocar os caras. Não, agora não. Isso mostra o quê? Credibilidade. Aí nós temos que ter credibilidade no mercado. Última informação importante que eu esqueci de falar para vocês. Então, a CVM, ela faz parte da administração pública indireta. É uma autarquia de regime especial. Ponto. Como todos os entes da administração indireta, tem que estar vinculada a um ministério. Qual é o ministério que está vinculado à CVM? É o Ministério da Fazenda, assim também está vinculado aí, o Banco Central está vinculado, só que ela tem esse vínculo da CVM com o Banco Central é diferente, tá? O Banco Central não tem regime especial, somente a CVM. Isso é cobrado em prova? Com certeza, vem comigo. Então, a Comissão de Valores Imobiliários, para resumir, fazer um juízo de valor para vocês, está no site do Banco Central, é uma entidade auxiliar, autárquica, autônoma e descentralizada, mais vinculada ao governo. Vinculada aonde? No Ministério da Fazenda. Importante, visa o fortalecimento de mercado de ações, ou seja, o mercado de capitais, é o objetivo final da CVM. Ou seja, o legislador concedeu essa grande autonomia de regime especial para trazer credibilidade. Quanto maior credibilidade de um setor regulado, é claro que atrai o quê? Mais investidores aí, poupadores, porque eles se sentem, têm mais segurança em relação à aplicação da sua poupança tão suada aí nos mercados de capitais. Vem comigo, vamos embora. Caixa Econômica CESP 2014, cargo de escriturário ou técnico bancário. A CVM é uma entidade privada, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica e patrimônios próprios, dotadas de autoridade administrativa independente. E aí, professor? Essa aqui foi uma questão que foi retirada
da Lei 6.385 de 76, especificamente no seu artiguinho 5º, né? Puxa vida, professor, a minha apostila, a aula que eu tive desse concurso aqui, o professor não explicou isso. Cara, por que ele não explicou? Porque ele não é o professor Luiz que gosta de explicar na fonte, tá? Na fonte. O legislador retirou aqui, então, a aula do professor Luiz sobre CVM é sobre essa lei, e tem que ser. Lá no artigo 5º, né, ele falou que é uma autarquia de regime especial, né? Ou seja, dotada de mais autonomia, né? É uma entidade privada sem fins lucrativos, errado. Tá? É uma entidade pública de regime especial, autárquica. Está errado, pronto. Vamos lá. Com personalidade jurídica e patrimônios próprios, correto. Dotada de autoridade administrativa independente, correto. Se você for lá no artigo 5º, você vai perceber. Então, o único erro foi o tal de privada, sem fins lucrativos. O aluno que fez um estudo superficial teve tudo para errar essa questão. Por isso que eu me preocupo muito que as minhas aulas sejam bastante detalhadas, às vezes eu tenho uma carga horária um pouco maior, porque eu mergulho na questão, eu mergulho no assunto para que o aluno não seja pego de surpresa. Logo, esse gabarito está correto, né? Ok, né? Banco do Brasil, Sensgran Rio 2015, cargo de escriturário. A Comissão de Valores Mobiliários, CVM, é um órgão que regula e fiscaliza o mercado de capitais no Brasil. Sendo, ok, então está o assunto, o comando da questão fala da CVM. Sendo o quê? Subordinada ao Banco Central do Brasil? Não. Não há subordinação na linha hierárquica do sistema financeiro nacional. Ambas estão no mesmo nível, ou seja, lá nas entidades supervisoras do sistema. Está errada. Subordinado ao Banco do Brasil, completamente errado. O Banco do Brasil é uma entidade lá, é uma entidade especial do sistema operativo vinculado ao Banco Central. Né? Está errado isso aí, não é vinculado aí, sobre tutela do Banco Central. C, subordinada à Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa? Não. Pelo contrário, a Bovespa recebe o quê? Fiscalização, supervisão direta da CVM. D, independente do poder público, negativo, ela faz parte do poder público, né? Mas ela está o quê? Vinculada ao poder executivo. Por que ela está vinculada ao poder executivo? Porque a CVM é o quê? É uma autarquia de regime especial, ou seja, é um ente descentralizado, faz parte da administração pública, assim como o Banco Central, só que o Banco Central não é de regime especial, não tem alguns critérios, requisitos especiais aí na sua formação, mas ambos são vinculados ao poder executivo, ao presidente da República, vinculada especificamente no Ministério da Fazenda, letra E. Tá? E aí, professor, eu quero fundamentação dessa resposta. Sim, Lei 6.385, artigo 5º, é a fundamentação teórica desse exercício. Bacana? Letra E. Artigo 6º. Né? Vamos lá. O que o artigo 6º diz? Vai falar quem que vai dirigir, quem são os dirigentes. Isso cai em concurso? Cai. A Comissão de Valores Mobiliários será administrada por um presidente e 4 diretores nomeados pelo presidente da República, depois de aprovados pelo Senado Federal, dentre pessoas de ilibada reputação e reconhecida competência em matéria de mercado de capitais. Então vamos lá. Examinador, vamos lá. A Comissão de Valores Mobiliários será administrada por quem? 5 pessoas. O presidente e 4 diretores. Ok. Como é que vai ser o provimento, a escolha do cara? Primeiro, quem que nomeia? Vai ser o presidente da República. Depois de quê? De ser sabatinado pelo Senado Federal. Então, há necessidade do quê? Da formação desse ato de nomeação de 2 poderes, né? Do poder legislativo e o poder executivo. Por que o Senado Federal? Porque o Senado Federal vai representar os estados, né? O povo brasileiro, né? Dentre, quem que pode ser presidente e diretor da comissão? Dentro de pessoas de ilibada reputação, ou seja, ficha limpa totalmente. E esse cara ele seja reconhecida competência em matéria de mercado de capitais. Tem que ser o cara, tem que conhecer tudo de mercado de capitais. Né? Então, essa aqui é a forma de provimento. Vem comigo aqui. Né?
O mandato dos dirigentes da comissão será de 5 anos. Parou. Examinador adora. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concurso, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. E pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui! Tchau! Agora números, ó. 5 anos, tá? 5 anos, vedada a recondução. Então, não tem aí recondução. Então, ele é filho único. Então, ele sabe que ele vai ficar lá só 5 anos, então ele procura dar o melhor de si. Mandato de 5 anos. E ali está seguro, cara. Ele só pode ser mandado embora em algumas situações que a gente vai falar para você já já. Tá? Já já. Então, isso é para dar o quê? Estabilidade. Estabilidade. Então, ele não precisa, para manter-se num cargo, ficar fazendo acordinho, tá? Jeitinho. Não precisa. A legislação protege ele, dá para esse cara o quê? Estabilidade. Vedada a recondução, é só uma vez. Devendo ser renovado a cada 1/5 dos membros do colegiado. Olha só. Então, são 5 anos, né? São 5 anos. Então, ó, 3, 4... 5, né? O que vai acontecer, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, todo ano, ó, esse cara aqui entrou, ele vai sair aqui. Então, a composição do colegiado, ó, já renovou, certo? E assim por diante. Então, ó, todo ano sai um cara, são cada 5 anos. Então, a cada 5 anos você vai ter o quê? Renovação completa da diretoria. Professor, para que isso aqui? Ó? Isso aqui é muito simples, cara, para dar ideia de continuidade da gestão. Né? Por quê, professor? Se chegasse daqui 5 anos, tirasse os 5, entrava outros 5. E aí, professor? É o seguinte, cara. Entrou outros 5, não é isso? Cara, até o cara pisar no chão, situar no produto, já passaram os 2 anos, né? Então, isso aqui é o quê? É para dar o quê? Continuidade da política pública, das políticas públicas, da execução. Sabiamente aqui, ó, muito parabéns para o cara que fez isso aqui. Parágrafo 3º. Os dirigentes da comissão somente perderão o mandato, 5 anos, em virtude de renúncia. Ele pediu para sair, tudo bem, aí não tem como manter o cara obrigado. De condenação judicial transitada em julgado, ou seja, ele aprontou alguma coisa, então a justiça, ele foi condenado, e essa condenação não é de 1º grau, ele é transitado em julgado, está fora. Eu acho que tinha que errar, tinha que mudar, tinha que ser condenação judicial em 2º grau, né? Eu acho que essa é a tendência. Ou em processo administrativo disciplinar, ou seja, processo administrativo interno. Essas são as hipóteses de o cara perder o mandato. Prof, duvido que esse cara aqui caia em prova. Vem comigo. Caixa Econômica CESP 2010, carga de escriturário. A lei
6.385 de 76, criou a Comissão de Valores Mobiliários, entidade autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e patrimônios próprios, dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo, vedada a recondução, estabilidade de seus dirigentes, além de autonomia financeira e orçamentária. Com relação aos membros do colegiado da CVM, assinale a opção que apresenta, respectivamente, o tempo de duração do mandato de cada um. São quantos lá? Presidente e 4 diretores. Qual que é o tempo de mandato? Ah, professor, o senhor ensinou esse cara. 5 anos. Ok. 5 anos. Então, a gente já tem aqui, 5 anos, que deve ser renovada anualmente. Anualmente, deve ser renovada um cara, né? Um diretor. Todo ano tem que ser renovado para ter continuidade. Logo, tá? Um ano é um de 5, né? Então é 1/5. Gabarito, letra D de dado. Puxa vida, professor. Cara, uma questão desse tamanho, cara, isso aqui é só para quem estuda na fonte, né? Professor, qual que é a referência teórica desse cara aqui? Vou passar para vocês, ó. Artigo 6º, parágrafo 1º. O mandato do dirigente da comissão será de 5 anos, vedada a recondução, devendo ser renovado a cada 1/5. Ou seja, 1/5, né? 1/5 aqui, 1/5, alternativa D de dado, é o gabarito correto. Puxa vida, professor, olha, cara, estudar na fonte é isso, tá? Artigo 8º, importante, competência. Compete à Comissão de Valores Mobiliários. Vem comigo aqui, competência, né? 1. Regulamentar, com observância da política definida do Conselho Nacional, as matérias expressamente previstas nesta lei e na Lei de Sociedades por Ações, né? Então, vamos lá, 2 coisas, né? Então, ele vai o quê? Regulamentar. Primeiro, quem que vai ditar as regras gerais, as diretrizes, as normas gerais? Conselho Monetário. A partir disso, ele vem o quê? Ele vem regulamentar. Ok, então são 3 coisas que ele vai regulamentar, tá? 3 coisas. Ó, primeiro, anotem, as normas do Conselho Monetário Nacional. Segundo, desta lei, que é a Lei 6.385 de 76. E a terceira lei, Lei das Sociedades por Ações, que é a Lei 6.404 de 76. Então, é o seguinte, a CVM, por quê? Porque essa lei aqui, gente, ela que vai ditar como que vai se dar as ações, né? Aí que fala o quê? Das ações preferenciais, ações ordinárias, o processo de abertura, as regras contábeis e assim por diante. Então, o conselho, ó, ele pode o quê? Ó, regulamentar os atos, claro, não pode contrariar nenhum desses dispositivos, tudo bem? Ok, isso aí, prof. Vamos lá. 2. Opa, passei 2 vezes aqui. Administrar os registros instituídos por essa lei. Que registro? De emissão, por exemplo, de novas, né, ações, né? Fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores mobiliários, de que se trata o artigo 1º, que é a área de disciplina que vai atuar a CVM, como a vinculação de informações relativas ao mercado, às pessoas que dele participem e aos valores nele negociados. Uma questão de concurso nesse sentido. Vamos lá. BASA, César Gran Rio, 2014, cargo de escriturário. A Comissão de Valores Mobiliários é uma entidade que compõe o Sistema Financeiro Nacional. Além de ser uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, a CVM é responsável por, né, vem comigo, né? Por o quê? Realizar transações de compra e venda de títulos de valores mobiliários no mercado livre e aberto. Gente, isso aqui não é uma atuação, da CVM. Realizar transações de compra e venda de títulos e valores imobiliários. Isso aqui é uma atuação que das corretoras. Ok? Das corretoras. Então, está errada essa questão aqui. Regular, desenvolver, controlar e fiscalizar o mercado de valores imobiliários. Ou seja, regulamentar de acordo com as regras da CVM, regras da Lei 6.385 e a Lei das SA 6.404. Ok?
Ó, desenvolver, controlar, fiscalizar. Ou seja, a alternativa está correta aqui, é a letra B. É a ação de quê? De um órgão supervisor do Sistema Financeiro Nacional. D. C. Controlar, fiscalizar o mercado de seguros e previdência privada. Ó, mercado de seguro. Quem que vai fiscalizar o mercado de seguro? É a SUSEP. Previdência privada aberta de capitalização. Isso aqui é o quê? É atribuição de quem? Da SUSEP. Está errado. D. Negociar contratos de título de capitalização. São sociedades de capitalização, SUSEP. Garantir o poder de compra da moeda nacional. Quem que garante o poder de compra? É o Banco Central do Brasil. Então, a alternativa correta é a letra B. Esse tipo de exercício, eu gosto desse tipo de exercício, porque mesmo a gente tratando aqui do assunto do CVM, a gente consegue o quê? Dar uma recordada, uma revisada aí em assuntos que nós já trabalhamos, assim que o aluno consegue fixar o conteúdo. Logo, essa alternativa correta é a letra B de bola, né? Continuando, o professor foi lá no site da CVM, para informar para vocês aí um assunto importante. O que a CVM faz? Então, primeiro, a CVM ele vai regulamentar o registro de companhias abertas. Companhias abertas são aquelas companhias chamadas SA, ou seja, o seu capital por ações. 2, registro e distribuição de valores mobiliários. 3, credenciamento de auditores independentes e auditores de carteiras de valores imobiliários. Né? Credenciamento de auditores independentes. Ou seja, gente, não quer dar credibilidade, não quer evitar atos ilegais, então todas as SAs, tá certo? Uma forma de passar informação para os poupadores, para o mercado, seguinte, que aquela empresa é uma empresa que atende os requisitos de governança corporativa, ela passa por uma auditoria. Não uma auditoria própria, porque ela pode ser influenciada a auditoria própria, mas uma auditoria independente para validar a sua gestão e validar os seus números, que esses números serão apresentados para a comunidade, para os poupadores, para os investidores, no sentido de quê? De adquirirem seus títulos, né? Isso aqui dá o quê? Credibilidade, dá credibilidade. Vamos lá, continuando. Organização, funcionamento e operações da Bolsa de Valores. Bolsa de Valores é o local onde ocorre a negociação dos mercados dos valores imobiliários, né? Negociação e intermediação do mercado de valores imobiliários. Administração de carteiras e a custódia de valores imobiliários. Suspensão ou cancelamento de registros, credenciamentos ou autorizações, né? Ou seja, as pessoas que vão estar atuando nesse mercado de comprar, vender, tá ali, ele tem que ser o que todos certificados pela CVM, né? Suspensão de emissão, distribuição, negociação de determinado valor mobiliário, decretar o recesso da Bolsa de Valores. São atribuições da CVM, né? Exercício, vem comigo aqui. Caixa CESP 2012, cargo de escriturário. Na composição do Sistema Financeiro Nacional, cada entidade possui uma finalidade específica importante para o bom funcionamento do sistema como um todo. A entidade responsável por regular e assegurar o funcionamento eficiente do mercado de bolsa de valores é. Então, o que está perguntando aqui no comando da questão? Ó, então, ele fala o seguinte, no Sistema Financeiro Nacional, nós temos o quê? Uma entidade para determinado produto, ok, específica, né? Ó, importante para o bom funcionamento do sistema como um todo. A finalidade é regular e assegurar o funcionamento eficiente. Ou seja, regular e assegurar. Nós estamos falando de uma entidade o quê? Supervisora. E nós temos 4 entidades supervisoras. Banco Central, CVM, SUSEP e Previc. Ok? Ok. Qual que é o produto? Mercado de Bolsa de Valores. Mercado da Bolsa de Valores é um ambiente onde o que ocorre a negociação, estou usando um exemplo bastante simples para você, de quê? De valores imobiliários. E qual que é a entidade que vai supervisionar os valores imobiliários? Nós temos aqui a letra D, a Comissão de Valores Imobiliários. CETIP é uma câmara de custódia vinculada, inclusive, aí, à CVM. BMF Bovespa é uma bolsa de valores, né?
É corretora de valores imobiliários. Uma corretora de valores imobiliários é uma entidade aí que vai operar com títulos, né? Superintendência de Seguros Privados, ela vai controlar o quê? Seguros e títulos de capitalização. Ou seja, o gabarito correto é a letra B de bola. Vem comigo. Ainda, na lei 6.385, tá? No artigo 21, muito importante, a Comissão de Valores Mobiliários manterá o registro para negociação na Bolsa, o registro para negociação no mercado balcão, organizado ou não. Então, olha só, então ela tem que manter o quê? O registro dessas negociações nas bolsas de valores, tá? Tanto na bolsa, no mercado balcão, organizado ou não, tá certo? Então, temos aqui. Ah, professor, quando que a gente vai entender a diferença de um para outro? Gente, nós temos aulas específicas para explicar o mercado organizado, o mercado balcão, a negociação da Bolsa de Valores. Bacana? Por hora, o que você tem que entender? Que no artigo 21 da Lei 6.385, ele fala que deve manter registro para negociação na Bolsa e registro para negociação no mercado de balcão organizado ou não. Por quê? Porque isso cai em concurso. Vem comigo. Caixa, CESP 2014, cargo de escriturário. Compete à CVM manter o registro de companhias para negociação na Bolsa e mercado balcão, né? E aí, professor? Cara, claro, a questão está correta, mas além disso, você tem que entender o seguinte. Gente, eu quero, mais do que passar o concurso, quero catequizar vocês. O aluno competitivo estuda onde o examinador retirou a questão. E essa questão aqui, vou voltar um slide aqui, no artigo 21, a Comissão de Valores Imobiliários manterá o registro para negociação na Bolsa, o registro de companhias para negociação na Bolsa e em mercado de balcão, organizado ou não. Ou seja, o artigo 21 da Lei 6.385, e resposta super correta, uma questão aí fácil e ao mesmo tempo difícil. Fácil para quem estudou, difícil para quem não tem nenhuma noção, é difícil acertar uma questão como essa, ok? Vamos lá. Bampará 2014, cargo de escriturário. Vem comigo. A Comissão de Valores Mobiliários, CVM, é responsável por regulamentar, desenvolver, controlar e fiscalizar o mercado de valores. Portanto, tem a função de, ou seja, o que o examinador quer? Ele quer que você saiba qual que é a função da CVM. Gente, então a CVM ele vai atuar em qual espaço do sistema financeiro nacional? Valores imobiliários. O que ele quer? Ele quer assegurar a segurança, a transparência, o bom funcionamento, a eficiência. Ele quer atrair poupadores para investir em valores imobiliários, ou seja, em ações, em debêntures, em bônus de subscrição, commercial papers, né? Enfim, fundos de investimento, clubes de investimento, todos esses, ele quer isso. Vamos lá. Assegurar o funcionamento eficiente das bolsas de valores é o ambiente onde ocorre o quê? A negociação dos valores imobiliários, do mercado balcão, das bolsas de mercadorias e futuro, ou seja, corretamente, essa é a alternativa correta, é uma das funções da CVM, é manter esse bom funcionamento de todos os mercados balcão, futuros, organizado ou não, entendeu? E assim por diante. B, zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras nacionais. Isso aqui é uma competência do Conselho Monetário Nacional. Controlar o nível de preços e inflação, né? O controle do nível de preço da inflação é quem detém a política monetária, Bacen, né? Fiscalizar o funcionamento das instituições financeiras, quem faz a fiscalização aqui também é o Bacen, né? Todas as alternativas estão corretas? Não, né? Então, o correto aqui, ó, todas, é que ele falou CVM, então está errado aqui, ó, o B, o C e o D. Então, gabarito correto dessa questão aqui, muito bem elaborado, questão A. Como eu falei para vocês, eu gosto desses exercícios porque a gente volta a alguns assuntos que nós já discutimos, ok? Letra A. Banco do Brasil, tá? Banco do Brasil, Sesgan Rio 2014, cargo de escriturário.
O poder regulatório e fiscalizador da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, se estende a várias entidades. Ok. Né? Quais são as entidades que são supervisionadas aqui? Ó? Corretoras de valores, entendeu? Agentes autônomos, que mais? As bolsas de valores, não é isso? São todos o quê? São fiscalizadas pela CVM. Não constituem uma dessas entidades. Vamos lá. O Sistema de Compensação de Títulos Públicos Federais, Selic. Gente, a Selic é o quê? É uma câmara, é um sistema, tá certo, de liquidação e custódia. De quem? De títulos públicos federais. Que fica onde? Bacen. Tá? Esse cara aqui fica onde? No Bacen. Logo, não tem nada a ver com a CVM. Então, já encontramos a alternativa correta. Mas vamos aqui entender, vamos aqui explicar alguma coisa importante para você. Quais são as entidades aí do Sistema Financeiro Nacional que estão vinculadas aí, que estão sob a tutela da CVM. O mercado de balcão organizados de valores. Correto, o mercado balcão está vinculado lá, não é subordinado, está sujeito aí ao poder regulatório e fiscalizador da CVM. C, Bolsa de Mercadorias e Futuros, correto. Tudo que é bolsa é deles, cara. Auditorias de companhias abertas, sim, as auditorias têm que passar pelos requisitos, pela regulamentação da CVM. As entidades de compensação e liquidação de valores mobiliários também. Ou seja, nós temos aqui a única entidade que não está sob a tutela, sobre a responsabilidade da CVM, é a Selic, que está sob responsabilidade e gestão de quem? De quem da Selic? Ó, títulos públicos federais. Títulos privados é CETIP, tá? É CETIP, aqui é Selic, é o Banco Central. Bacana? Ótimo, né? Pronto. Chegamos aí ao final dessa grande aula nossa da Comissão de Valores Mobiliários, tá certo, gente? O encerramento de sempre, quero passar para vocês aqui, vem comigo aqui. Cuidado com as voltas que o mundo dá. Hoje você lança as palavras, amanhã sente o efeito delas. Tenho certeza que você deu uma respirada e se viu em algumas situações anteriores, né? De novo, cuidado com as voltas que o mundo dá. Você lança as palavras, amanhã sente o efeito dela. Então as palavras elas vão e voltam, né, contra você, né? Rapaz, olha, eu já passei por essas situações, eu sei como é que é isso aí. Então cuidado com as palavras, cuidado com o dia de hoje. Ah, eu nunca vou precisar de fulano de tal. Lá, daqui a um tempo, você vai lá e bate na porta dele. Gente, eu sempre digo, o mundo dá voltas e as pedras se encontram. Então, você tem que sempre construir o quê? Um canal de relacionamento saudável, um canal de diálogo, um canal de comunicação, fazer o seu dever de casa, sempre com princípios, com ética, sempre respeitar o espaço do outro, sempre atuar dentro do seu próprio espaço. Isso não é fácil, mas são regras de convivência, são regras da vida, que é muito importante para uma vida saudável e feliz. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês para a nossa grande próxima aula. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concursos, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. E pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site.
mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC. Ok? Fui! Tchau!